Gênesis 1. Toda pessoa é imagem e semelhança de Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era um caos vazio, a escuridão cobria até as profundezas e um vento de Deus se agitava sobre a superfície das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. A luz Deus chamou dia, e a escuridão chamou noite. Veio o entardecer e veio o amanhecer. Foi o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, a fim de separar águas e águas. E Deus fez o firmamento, que separou as águas que estão acima do firmamento das águas que estão abaixo do firmamento. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu. Veio o entardecer e veio o amanhecer. Foi o segundo dia. E Deus disse: que as águas debaixo do céu se ajuntem num só lugar e apareça o chão seco. E assim foi. Ao chão seco Deus chamou terra, e ao conjunto das águas chamou mar. E Deus viu que era bom. E Deus disse: que enverdeça a terra de vegetação, ervas que semeiem semente, e árvores que deem frutos sobre a terra, frutos que contenham semente por espécies. E assim foi. E a terra fez sair a vegetação, ervas que semeiam semente por espécies, e árvores que dão frutos com a semente por espécies. E Deus viu que era bom. Veio o entardecer e veio o amanhecer. Foi o terceiro dia. E Deus disse: haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite e para marcar festas, dias e anos, e que sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia, o luzeiro menor para dominar a noite, e também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que era bom. Veio o entardecer e veio o amanhecer. Foi o quarto dia. E Deus disse: que fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e aves revoem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou então os grandes animais do mar e os outros seres vivos que se remexem e fervilham nas águas por espécies, e as aves aladas também por espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas do mar, e as aves também se multipliquem sobre a terra. Veio o entardecer e veio o amanhecer. Foi o quinto dia. E Deus disse: que a terra faça sair seres vivos por espécies, animais domésticos, bichinhos e feras da terra por espécies. E assim foi. Deus fez as feras da terra por espécies, os animais domésticos por espécies e os bichinhos do solo por espécies. E Deus viu que era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e toda a terra, e também os bichinhos que se remexem sobre a terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus, Ele o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a submetam. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres que se remexem sobre a terra. E Deus disse: vejam, eu lhes dou as ervas que semeiam sementes,
ervas que estão sobre a terra inteira, e todas as árvores com frutos que semeiam sementes. Será alimento para vocês, e para todas as feras da terra, para todas as aves do céu, e para todo bichinho da terra que tem a vida, dou a relva como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Veio o entardecer e veio o amanhecer. Foi o 6º dia. Foram assim concluídos o céu, a terra e toda a guarnição deles. No 7º dia, Deus concluiu o trabalho que havia feito, e no 7º dia descansou de todo o trabalho que tinha feito. Deus abençoou e santificou o 7º dia, pois nesse dia Deus descansou de todo o trabalho que tinha feito como Criador. Essa é a história da criação do céu e da terra. Homem e mulher são modelados por Javé. No dia em que Javé, Deus, fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhum arbusto do campo, nenhuma erva do campo havia brotado, pois Javé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia ser humano que cultivasse o solo e fizesse subir da terra a água para irrigar a superfície do solo. Então Javé, Deus, modelou o homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Javé, Deus, plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Javé, Deus, fez brotar do solo todas as espécies de árvores agradáveis de ver e boas para comer, e no centro do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para irrigar o jardim, e daí se dividia em 4 braços. O primeiro chama-se Fison, é aquele que circunda toda a terra de Évila, onde existe ouro. O ouro dessa terra é puro, e aí também se encontra o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geom, que circunda toda a terra de Cut. O terceiro rio chama-se Tigre e corre pelo oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Javé, Deus, colocou o homem no jardim do Éden para que o cultivasse e o guardasse. E Javé deu ao homem este mandamento: você pode comer de todas as árvores do jardim, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a partir do dia em que dela comer, você estará caminhando para a morte. Javé, Deus, disse: não é bom que o homem fique sozinho, vou fazer-lhe uma companhia que lhe seja recíproca. Então Javé, Deus, modelou do solo todas as feras do campo e todas as aves do céu, e as apresentou ao homem para ver que nome lhes daria. Cada ser vivo ficou com o nome que o homem lhe deu. Foi o homem quem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todas as feras do campo. Mas para o homem mesmo não encontrou companhia que lhe fosse recíproca. Então Javé, Deus, fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Em seguida tirou um dos lados do homem, fechando o lugar com carne. Depois do lado que havia tirado do homem, Javé, Deus, formou uma mulher e a levou para o homem. O homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso será chamada mulher, porque foi tirado do homem. Por isso o homem deve deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher e se tornar uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A serpente no jardim. A serpente era a mais esperta das feras do campo que Javé, Deus, havia feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente:
É das frutas das árvores do jardim que nós comemos. Só da fruta da árvore que está no centro do jardim é que Deus disse: não devem comer nem tocar nela, senão vocês vão morrer. A serpente disse: vão morrer coisa nenhuma. Deus sabe que vocês, no dia em que comerem dessa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para comer, atraente aos olhos, uma árvore apetitosa para dar sabedoria. Apanhou a fruta e comeu, e a ofereceu ao homem dela a seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas. Depois, ouviram um ruído de Javé Deus que passeava no jardim à brisa do dia. O homem e sua mulher se esconderam da presença de Javé Deus entre as árvores do jardim. Javé Deus chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estou nu e me escondi. Javé Deus continuou: e quem lhe mostrou que você está nu? Será que comeu da árvore da qual lhe proibi comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira, foi ela que me deu a fruta, e eu comi. Javé Deus disse à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Javé Deus disse à serpente: por causa do que fez, você será o mais amaldiçoado de todos os animais domésticos e de todas as feras do campo. Terá de se arrastar sobre o ventre e de comer pó todos os dias da vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre seus descendentes e os descendentes dela. Eles procurarão esmagar-lhe a cabeça e você tentará morder-lhes o calcanhar. E disse para a mulher: vou-lhe aumentar muito o sofrimento da gravidez. Entre dores, você dará à luz os filhos. A paixão vai arrastá-la para o seu homem, e ele a governará. E Javé Deus disse ao homem: já que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore de cujo fruto eu lhe havia proibido comer, por sua causa o solo será amaldiçoado. Para comer, você terá de sofrer por toda a vida. Espinhos e ervas daninhas é o que vai produzir, e você comerá as ervas do campo. Você vai ter de comer o pão com o suor do rosto, até voltar para o solo do qual foi tirado. Você é pó, e ao pó há de voltar. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os viventes. Javé Deus fez túnicas de pele para o homem e sua mulher e os vestiu. Javé Deus disse: o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Que ele agora não ponha a mão também na árvore da vida, para dela comer e viver para sempre. Javé Deus o despachou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde tinha sido tirado. Expulsou o homem e, ao nascente do jardim do Éden, colocou os querubins e espadas de fogo para vigiar o caminho da árvore da vida. Caim e Abel. O homem se uniu a Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Caim, dizendo: adquiri um homem para Javé. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Depois de algum tempo, Caim apresentou produtos do solo como oblação a Javé. Também Abel ofereceu os primogênitos e a gordura do seu rebanho. Javé olhou para Abel e sua oblação, e não olhou para Caim e sua oblação. Caim ficou muito irritado e andava de cabeça baixa.
Javé disse a Caim: por que você anda tão irritado e de cabeça baixa? Se você agisse bem, estaria de cabeça erguida. Mas como não age bem, o pecado está na entrada, pronto para lançar-se sobre você. É a você que ele quer, mas pode governá-lo. Caim disse a seu irmão Abel: vamos sair. E quando estavam no campo, Caim levantou-se contra seu irmão Abel e o assassinou. Javé perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Sou eu por acaso o guarda do meu irmão? Javé disse: o que foi que você fez? O clamor do sangue do seu irmão grita por mim desde o solo. Por isso, você está amaldiçoado pelo mesmo solo que abriu a boca para receber de suas mãos o sangue do seu irmão. Mesmo que você cultive o solo, ele nunca mais lhe dará sua força. Você ficará vagando e errando pela terra. Caim disse a Javé: minha culpa é grande demais para eu suportar. Se hoje me expulsas da face do solo, de tua face também terei de me esconder, e ficarei vagando e errante pela terra. O primeiro que me encontrar há de me assassinar. Javé disse para ele: quem assassinar Caim será vingado 7 vezes. E Javé colocou um sinal sobre Caim, para que não fosse assassinado por quem quer que o encontrasse. Caim saiu da presença de Javé e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Descendência de Caim e Sete. Caim se uniu à sua mulher, que engravidou e deu à luz a Enoque. Caim construiu uma cidade e deu-lhe o nome de seu filho Enoque. Enoque gerou Irade, e Irade gerou Maviael. Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Lameque casou-se com 2 mulheres. Uma chamava-se Ada e outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi o antepassado dos pastores nômades. Seu irmão chamava-se Jubal, foi o antepassado dos tocadores de lira e flauta. Sela, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, que foi o antepassado dos que forjam ferramentas de bronze e ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Lameque disse às suas mulheres Ada e Sela: ouçam minha voz, mulheres de Lameque, ouçam o que eu digo. Assassinei um homem por causa de um ferimento e um menino por causa de um arranhão. Se a vingança de Caim valia por 7, a de Lameque valerá por 77. Adão uniu-se de novo à sua mulher. Ela deu à luz um filho, a quem chamou com o nome de Sete, dizendo: Deus me pôs outro descendente no lugar de Abel, que Caim assassinou. Sete também teve um filho, a quem deu o nome de Enós. Este foi o primeiro a invocar o nome de Javé, as 10 gerações antes do dilúvio. Esta é a lista dos descendentes de Adão. No dia em que criou Adão, Deus fez a sua semelhança. Macho e fêmea, ele os criou, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no mesmo dia em que foram criados. E com 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que Adão viveu depois de gerar Sete foi de 800 anos, e gerou filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos, depois morreu. E com 105 anos, Sete gerou Enós. Depois de gerar Enós, Sete viveu 807 anos, e gerou filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos, depois morreu. E com 90 anos, Enós gerou Cainã. Depois de gerar Cainã, Enós viveu
815 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Enós viveu 905 anos, depois morreu. E com 70 anos, Cainã gerou Malalel. Depois de gerar Malalel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Cainã viveu 910 anos, depois morreu. E com 65 anos, Malalel gerou Jared. Depois de gerar Jared, Malalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Malalel viveu 895 anos, depois morreu. E com 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois de gerar Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 962 anos, depois morreu. E com 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. Depois de gerar Matusalém, Enoque viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o arrebatou. E com 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois de gerar Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos, depois morreu. E com 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará do trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causadas pelo solo que Javé amaldiçoou. Depois de gerar Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos, depois morreu. E com 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Tempo dos gigantes. Quando os seres humanos começaram a se multiplicar sobre o solo, geraram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram belas e tomaram para si mulheres dentre todas aquelas que escolheram. Javé disse: Meu sopro de vida não permanecerá para sempre no ser humano, pois ele é carne e não viverá mais do que 120 anos. Nesse tempo havia gigantes na terra, e mesmo depois, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos humanos e geraram filhos para eles, esses heróis eram homens famosos nos tempos antigos. Causas do dilúvio. Javé viu que a maldade do ser humano crescia na terra e que todo o projeto do coração dele era sempre mau. Javé arrependeu-se de ter feito o ser humano sobre a terra e seu coração ficou triste. E Javé disse: Vou eliminar da superfície do solo o ser humano que criei, desde o ser humano até os animais domésticos, até os bichinhos e até as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Noé, porém, alcançou graça diante dos olhos de Javé. Esta é a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava arruinada aos olhos de Deus, cheia de violência. E Deus viu que a terra estava arruinada, pois toda a carne tinha arruinado seu comportamento sobre a terra. Deus disse então a Noé: Para mim chegou o fim de tudo que é carne, pois por causa deles a terra está cheia de violência. Vou arruiná-los junto com a terra. A família do justo preserva a vida. Faça uma arca de madeira resinosa. Você vai dividi-la em compartimentos
e calafetar com piche, por dentro e por fora. A arca deverá ter as seguintes dimensões: 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. No alto da arca, faça como arremate uma clarabóia de meio metro. Faça a entrada da arca pelo lado e faça a arca com 3 andares. Eu mesmo vou mandar o dilúvio sobre a terra para arruinar embaixo do céu toda a carne em que há o sopro da vida. Tudo o que há na terra vai perecer. Mas com você vou estabelecer minha aliança. Você deve entrar na arca com sua mulher e seus filhos, e com as mulheres de seus filhos. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, você deve fazer entrar na arca um par de cada um, isto é, um macho e uma fêmea, para que conserve a vida com você. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais domésticos, de cada espécie de bichinhos do solo, entrará com você um casal, para que se conservem vivos. Quanto a você, ajunte e armazene todo tipo de gêneros alimentícios. É o que servirá de alimento para você e para eles. E Noé fez tudo exatamente como Deus havia mandado. Javé disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, porque vi que você é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais puros, leve com você 7 pares machos e fêmeas, e dos animais que não são puros, um par, o macho e a fêmea. Leve também 7 pares, macho e fêmea, das aves do céu, para a preservação das espécies sobre a face de toda a terra. Porque daqui a 7 dias eu farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, para eliminar da superfície do solo todos os viventes que fiz. E Noé fez tudo como Javé havia mandado. A destruição pelas águas. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca com os filhos, com a mulher e com as mulheres de seus filhos. Dos animais puros e impuros das aves e de tudo o que se remexe sobre o solo, entrou na arca com Noé um par de cada, um macho e uma fêmea, conforme Deus havia ordenado a Noé. No 7º dia vieram as águas do dilúvio sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do 2º mês, as fontes das profundezas se escancararam e abriram-se as comportas do céu. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé e seus filhos Sem, Cã e Jafé, com a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles as feras por espécies, animais domésticos por espécies, bichinhos que se remexem sobre a terra por espécies, pássaros por espécies, as aves todas, tudo que tem asas. Com Noé entrou na arca um par de cada criatura que tem sopro de vida. Entraram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus havia ordenado, e Javé fechou a porta por fora. Durante 40 dias, houve o dilúvio sobre a terra. As águas subiram e ergueram a arca, que ficou acima da terra. As águas subiram e cresceram muito sobre a terra, e a arca ficou boiando sobre as águas. As águas subiam cada vez mais sobre a terra, até cobrir as montanhas mais altas que há debaixo de toda a extensão do céu. A água superou a altura além de 7 metros acima das montanhas. Morreram todos os seres vivos que se remexiam sobre a terra: aves, animais domésticos, feras, todo o fervilhar que fervilhava sobre a terra e todo ser humano. Morreu então
tudo o que tinha sopro de vida nas narinas, ou seja, tudo o que estava no chão seco. Desapareceram todos os seres que estavam sobre o solo, desde o ser humano até os animais domésticos, até os bichinhos e até as aves do céu. Todos foram extintos da terra. Ficou somente Noé e o que estava com ele na arca. E as águas predominaram sobre a terra durante 150 dias. Deus se lembrou de Noé e de todos os seres e animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam. A chuva parou de cair e as águas, pouco a pouco, se retiraram da terra. As águas se retiraram depois de 150 dias. No 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram se escoando até o 10º mês, e no 1º dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. No fim dos 40 dias, Noé abriu a claraboia que tinha feito na arca e soltou o corvo, que ia e vinha, esperando que a água secasse sobre a terra. Depois, soltou a pomba para ver se a água sobre a superfície do solo tinha secado. Como não encontrou lugar para pousar, ela voltou a ele na arca, pois ainda havia água sobre toda a superfície da terra. Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a fez entrar para junto dele na arca. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba para fora da arca. Ao entardecer, a pomba voltou a Noé, trazendo no bico um ramo novo de oliveira. Desse modo, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Noé esperou mais 7 dias, soltou novamente a pomba e ela não voltou mais. No ano 601, no 1º dia do mês, as águas secaram na superfície da terra. Noé abriu a claraboia da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava seca. Um novo começo. Deus disse a Noé: saia da arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e tire para fora também todos os seres vivos que estão com você de qualquer espécie, aves, animais domésticos e os bichinhos que se remexem sobre a terra. Que eles fervilhem na terra, sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e todos os animais, os bichinhos, as aves, tudo o que se remexe sobre a terra, de acordo com suas espécies, todos saíram da arca. Noé construiu um altar para Javé, tomou animais domésticos e aves de toda espécie pura e ofereceu holocausto sobre o altar. Javé aspirou o perfume apaziguador e disse consigo: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do homem, porque os projetos do coração do homem são maus desde a sua juventude. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz. Enquanto durar a terra, jamais faltarão semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Vocês serão motivo de reverência e medo para todas as feras da terra, para todas as aves do céu, para tudo o que se mexe no solo e para todos os peixes do mar, pois todos eles foram entregues nas mãos de vocês. Tudo o que se remexe e é vivo poderá servir-lhes de alimento. A vocês eu entrego tudo, como já havia entregue os vegetais,
mas não comem a carne com sua vida, isto é, com seu sangue. Da mesma forma, a todo ser vivo eu pedirei contas do sangue de vocês, que é para vocês a vida. E ao ser humano e seu irmão, vou pedir contas da vida do ser humano. Quem derrama o sangue do ser humano, terá seu próprio sangue derramado por outro ser humano, porque o ser humano foi feito à imagem de Deus. Quanto a vocês, sejam fecundos, multipliquem-se, fervilhem na terra e multipliquem-se nela. Deus disse a Noé e a seus filhos: Eu estou estabelecendo minha aliança com vocês, com seus descendentes que vierem depois de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, com as aves, com os animais domésticos e com todas as feras da terra, com todos os que saíram da arca, com todo o vivente da terra. Estabeleço com vocês esta aliança. De tudo o que existe, nada mais será destruído pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para arruinar a terra. Deus disse: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e você e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco-íris aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. E o dilúvio não voltará a arruinar tudo que é carne. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna, aliança de Deus com todos os seres vivos, com tudo o que vive sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci com tudo o que vive sobre a terra. Filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca foram estes: Sem, Cã e Jafé. Cã é o antepassado de Canaã. Os filhos de Noé foram esses três, e a partir deles a terra inteira foi povoada. E Noé começou a lavrar o solo e plantou um vinhedo. Bebeu bebida forte, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Cã, o antepassado de Canaã, viu seu pai nu e fez seus 2 irmãos que estavam fora saberem disso. Sem e Jafé, porém, tomaram um manto, puseram-no sobre os próprios ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Como estavam de costas, não viram a nudez do pai. Quando acordou da embriaguez, Noé ficou sabendo o que seu filho menor tinha feito e disse: Maldito seja Canaã, que seja o mais inferior dos escravos de seus irmãos. E continuou: Seja bendito Javé, o Deus de Sem, que Canaã seja escravo de Sem, que Deus faça Jafé prosperar e que ele more nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Ao todo, Noé viveu 950 anos, depois morreu. Descendentes de Noé. Esta é a descendência dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé, que tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tuval, Mosoque e Tiras. Filhos de Gomer: Asquenez, Rifate e Togorma. Filhos de Javã: Elisa, Tarsis, Setim e Dodanim. Entre esses se repartiram as ilhas das nações, cada qual segundo sua terra, sua língua, seus clãs e suas nações. Filhos de Cã: Cute, Mesraim, Fute e Canaã. Filhos de Cute:
Saba, Évila, Sabata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma, Sabá e Dadã. Cute gerou Nemrod, que foi o primeiro poderoso na terra. Foi um poderoso caçador diante de Javé, e é por isso que se diz, como Nemrod, poderoso caçador diante de Javé. As capitais de seu reino foram Babel, Araque e Acade, cidades que se acham todas na terra de Senaar. Dessa terra saiu Assur, que construiu Nínive, Reoboth-ir, Cale e Recém, entre Nínive e Cale. Esta última é a maior. Mesraim gerou os de Lud, de Anã, de Lab, de Naftu, de Patros, de Caslo e de Caftor. Deste último surgiram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, depois Rete e também Jebuseu, o Amorreu, o Gergeseu, o Eveu, o Araceu, o Sineu, o Arádio, o Samareu e o Emateu. Em seguida, os clãs dos cananeus se dispersaram. A fronteira dos cananeus ia de Sidônia em direção a Gerara, até Gaza, depois em direção a Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim, até Lesa. Esses foram os filhos de Cã, segundo seus clãs e línguas, em suas terras e nações. Sem antepassado de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também teve descendência. Filhos de Sem, Elã, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Filhos de Arã, Rus, Ru, Jeter e Mes. Arfaxade gerou Salé, e Salé gerou Éber. Éber teve 2 filhos. O primeiro tinha o nome de Faleg, porque em seus dias a terra foi dividida, e seu irmão chamava-se Jectã. Jectã gerou Eumodade, Salef, Assarmote, Jaré, Adurã, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Évila e Jobabe. Todos esses são os filhos de Jectã. Eles habitavam desde Mesa até Sefar, a montanha do Oriente. Foram esses os filhos de Sem, segundo seus clãs e línguas, em suas terras e nações. São esses os clãs dos descendentes de Noé, por linhagens e nações. Foi a partir deles que as nações se dispersaram pela terra depois do dilúvio.